Som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então, assim que acender a luz, você encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Agora sim. É porque no escuro não dá para ver nada, né? É uma alegria poder estar aqui em Porto Ferreira nessa noite, conhecendo aqui o pastor Vinícius Gueiros. É esse nome? Se falar 3 vezes o nome do Senhor, está batizado com o Espírito Santo. Parece língua estranha. A pastora Marta, que eu a vi, foi arrebatada. Ah, tá ali. Alguém tem que trabalhar, né, pastora? É uma alegria. O Fábio Voltarelli, cadê o Fábio? Está ali. Ele me olhou, eu cheguei meio dormindo, que eu estou muito cansado hoje. Eu falei, o que o André Valadão está fazendo aqui? Eu já ia fazer uma pergunta para ele, né? É uma alegria poder estar aqui na igreja do Avivamento Bíblico, e eu tenho certeza que essa noite será uma noite especial para todos nós. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Joel Ambrosino, que é o líder regional da denominação, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. João capítulo de número 3. Deus está aqui. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3. Agora você vai ganhar um beijo, viu? Estou falando com o sonoplasta aqui, né, que o som chegou. Falei em dar um beijo, ele abriu um sorriso ali. Eu acho que ele está carente, pastor. Final do culto, todo mundo dando um abraço nele, viu? João capítulo 3, versículo de número 8. Está escrito assim: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Vou ler mais uma vez. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, ficou difícil. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Eu costumo dizer que está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramado. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco.
É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Já terminamos aí? Consegue melhorar um pouquinho para mim aqui? Se você chegar aqui perto de mim, é melhor que você escuta para ver o que tem que acontecer. Isso. Isso. Som perfeito. Se ficar assim, vai ganhar um beijo. Obrigadão. Uma salva de palmas pela vida do nosso sonoplasta. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz ao chegar aqui, pastor Vinícius, que eu recebi aqui hoje a visita de um grande amigo meu. Na verdade é um filho na fé. Ele é do Rio Grande do Sul. Ficou sabendo que eu ia estar pregando por aqui. Ele deixou tudo. Eu nem sei em qual cidade ele estava. Eu sei que ele, não sei se ele arrumou carona, se ele pagou o táxi. Eu sei que ele apareceu aqui. É o pastor Kleber. Fica de pé, Kleber. Do Rio Grande do Sul, tchê, mas barbaridade, né? Quem está com você, Kleber? Pastor Maicon, Bispo Ismael. Fique de pé, por gentileza. As irmãos ficaram felizes com a visita dos dois? Deus abençoe. Dos três, né? Estou dormindo aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu, Kleber? Mora no meu coração, filho. Tá bom? Roberto, só mais baixinho o seu teclado, que lá estava alto, aqui está alto também, tá bom? Eu só estou me ajeitando aqui, daqui a pouco eu vou pregar, tá bom? É só até acertar tudo. Glória a Deus. Posso ouvir o glória a Deus da igreja? Maravilha. Eu prego o Evangelho de Jesus, pastor Vinícius, desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu estou com 49 anos, sei que estou com um cara de 60, e o corpinho é de 70. E só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis. Mas eu não trago na minha memória nenhuma lembrança, desde a minha infância até os dias de hoje, de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Uma irmã entendeu ali atrás, eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que eu não trago da minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Muitas vezes nós chegamos no culto depois que o culto começa. Às vezes saímos do culto antes do culto terminar, por causa de 1 milhão de motivos. Mas Jesus não. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega e só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui em Porto Ferreira, que amam emendar o culto numa vigília. E tem uns maluquinhos aqui. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva e poderosa? Que maravilha. E pregando o Evangelho de Jesus desde criança, tendo lido a Bíblia já algumas vezes, alguns textos da Bíblia, até hoje, provocam algumas reações diferentes dentro de mim. O Evangelho de João, no capítulo 3, é um desses textos. É um texto sobre-humano, é um texto que transcende, é um texto anormal. Os evangelhos, eu costumo dizer que nada mais são do que resumos de encontros entre Jesus e seres humanos. Eu repito, entre Jesus e seres humanos. Os evangelhos não são resumos dos encontros de Jesus com super-homens, com Mulher Maravilha, com semideuses, não. Os evangelhos são resumos do encontro entre o Criador encarnado com gente simples, com gente como a gente. Os evangelhos têm essa nuance, né? É a forma de Deus mostrar o que Ele veio fazer nesse mundo. Ele, tendo criado todo o universo, criou 3 tipos de seres em todo o universo: anjos, seres humanos e animais irracionais. Ele se decepcionou com os anjos lá em cima, ele se decepcionou com os seres humanos na terra, só não se decepcionou com os animais irracionais, exatamente por não terem eles raciocínio. Mas todos os seres criados por Deus, que têm o talento da sabedoria, a inteligência,
acabaram maculando a amizade entre eles e Deus. Todavia, para os anjos, o Senhor não teve como perdoá-los, porque a Bíblia diz que só pode haver perdão de pecados se houver derramamento de sangue. Ou seja, só pode ter perdão de pecados aqueles que pecaram num corpo físico como o nosso. Então o sacrifício de alguém traz o perdão sobre nós. Os anjos pecaram num corpo eterno, e por isso estão condenados até os dias de hoje, aquela terça parte que caiu do alto dos céus seguindo Lúcifer. Para a raça humana houve uma esperança. Para termos essa esperança concretizada, Deus, que criou todos esses seres, teve que descer aqui para entender a nossa vida, para entender o nosso estilo de pensar. Não sei se você já pensou nisso. Porque é que Jesus teve que se transformar em ser humano? Ele só deixou o céu para vir aqui, para tentar compreender por que que o homem não conseguia aceitar Deus de fato. Porque o homem, no meio de lutas e tribulações, acabava trocando Deus por pedaços de prata, ouro, pedra, por postes ídolos. E para entender isso, Jesus saiu do céu e veio aqui. Foi o apóstolo São Paulo quem sintetizou o maior de todos os milagres do universo, que é o milagre da encarnação. Paulo disse: ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, deixou a sua forma divina e veio entre nós, e se fez carne, e caminhou conosco, e recebeu de presente uma cruz. A cruz o levou à tumba, só que a tumba não pôde segurá-lo por muito tempo. 3 dias depois, a tumba teve que devolvê-lo para todos nós. E ele esteve entre nós por um período de 33 anos e meio, e depois disso regressou ao céu. Então, nesse período em que ele sai do céu, encarna e permanece aqui nesse mundo por 33 anos e meio, ele vai se relacionar com seres humanos. Ele não vai aos grandes palácios, ele não vai falar com os intelectuais do seu tempo, ele não vai aos povos mais sábios do mundo, porque os gregos já existiam. Ele não vai até os romanos, que detêm toda a autoridade e já conheciam inclusive e deram para o mundo a matéria do direito. Não, ele vem para Israel, e ali em Israel ele começa a caminhar entre os seres humanos. Pastor, por que o senhor está falando tanto a palavra seres humanos? Porque há um propósito nisso. A palavra ser significa entidade invisível. A palavra humanos vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso falar para ninguém aqui o que é esterco. Então vou resumir de novo. O que é um ser humano? O ser humano é uma entidade invisível que habita dentro de um pedaço de terra que não presta para nada. Esse é o resumo da vida. Ser, entidade invisível; humano, humus, terra misturada com esterco. E eu sempre gosto de falar isso e firmar esta palavra, porque muitos seres humanos acham que são semideuses. Alguns seres humanos desse mundo, principalmente aqueles que nasceram mais bonitos, aqueles que nasceram mais inteligentes, aqueles que nasceram de família estruturada, aqueles que são ricos, geralmente essas pessoas se estribam em cima da sua beleza, da sua sabedoria, em cima da sua riqueza, e mal sabem elas que todos nós temos os dias contados nesse mundo, e que todos nós viemos nus para esse mundo, e quando morremos, o único upgrade que temos é que nos enterram com uma roupa, mas fora isso, ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Se todos somos iguais, ninguém pode andar por aí de nariz empinado, ou julgando as pessoas por causa das suas falhas, fraquezas, erros, cor da pele, isso ou aquilo. Foi isso que ele veio aqui nos ensinar, e por isso ele caminhou entre seres humanos, ele caminhou entre entidades invisíveis que habitam dentro de um pedaço de barro. O grande Salomão sábio ensinou qual é a equação da vida. Ele disse: quando tudo termina, o pó, a terra volta ao pó, mas o espírito, o que é eterno, esse volta para Deus. Amém até aqui? Pois bem, quando eu era menino na escola dominical, me ensinaram errado. Me disseram que eu tinha um espírito,
E isso não é verdade. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. Porque o verbo ser e o verbo ter são completamente diferentes. O verbo ser é eterno e o verbo ter é passageiro. Exemplo prático: eu tenho este paletó agora, mas com o passar do tempo ele vai ficar roto, vai acabar rasgando. Então o que eu tenho agora posso não ter amanhã. Eu tenho um carro agora, posso não ter esse carro amanhã. Eu tenho uma casa, posso não ter essa casa amanhã. Então o ter é passageiro, mas o ser é eterno. Então eu não tenho espírito, porque se eu tivesse um espírito, tenho hoje, e amanhã ele poderia desaparecer, mas o espírito que está em mim é eterno. Então eu não tenho espírito, eu sou um espírito, e eu habito num corpo que é passageiro. Aqui está uma outra equação que todo ser humano deveria entender: o corpo para o qual nós damos tanta atenção, para nada presta. Porque você tem saúde hoje, tem beleza hoje, mas com o passar do tempo, você vai ver qual é o resultado da existência. O que vale de fato é aquilo que nós não vemos, é o que habita aqui dentro. Você é um ser eterno, e esse corpo para pouca coisa presta. Se nós dessemos valor ao que temos por dentro, da mesma forma que damos valor ao que está por fora, tudo em nós seria muito diferente. Imagine vocês que tem pessoas aqui que para chegarem aqui hoje, só Deus sabe o malabarismo que fizeram e quantas horas passaram na frente de um espelho ou de um cabeleireiro, tudo para cuidar do belo corpo. Imagine se essas mesmas pessoas gastassem a metade do tempo chegando no culto mais cedo e dobrando o joelho em oração para cuidar da parte invisível que está aqui dentro. Seria muito diferente, mas nós só cuidamos daquilo que vemos. Ainda bem que o Espírito Santo que está aqui, ele pouco se importa com o que está aqui por fora, ele se importa com o que está aqui por dentro, porque aqui por dentro é o que de fato somos, e é o que de fato vale a pena. Amém? Mais um grito de glória a Deus aí. Roberto, mude a música. Então Jesus, quando vem a esta terra, ele vai se relacionar com os seres humanos. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai se relacionar talvez com o ser humano mais intrigante do Novo Testamento. Diferente das prostitutas com quem Jesus acabou conversando, diferente dos cobradores de impostos, diferente das pessoas simples. Esse homem com quem Jesus vai se encontrar no capítulo 3, ele é uma figura importante em Israel. O seu nome é Nicodemos. Qual é o nome dele, igreja? Pergunte a alguém do seu lado: conhece Nicodemos? Para nós, os íntimos, conhece o Nico? Esse Nicodemos. Nós vamos aprender muito com esse cidadão hoje. Primeiro eu quero aqui dar um briefing, eu quero aqui falar um pouquinho do currículo dele. Espero que ninguém perca o fôlego, tá bom? Pense num homem diferente. Pense num homem inteligente. Pense num homem respeitado. Pense num homem de família estruturada. Era o doutor Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. Não apenas da lei judaica, ele era um doutor em leis, ele era um advogado, porque naquele tempo, como eu disse agora há pouco, Roma já tinha dado ao mundo as bases para o direito. Nós temos outro advogado na Bíblia que poucas pessoas sabem que era advogado, que é o antigo Saulo de Tarso, conhecido mais como Paulo, o apóstolo São Paulo. Quando a Bíblia diz que ele era um doutor da lei, a Bíblia não está dizendo que ele era um sacerdote, porque Paulo era da tribo de Benjamim e os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Então, quando a Bíblia diz que Paulo era um doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis. Ela está dizendo, ele era um advogado, assim como o doutor Nicodemos. Só que Nicodemos, além de advogado, também era um sacerdote. Não bastasse ser um sacerdote, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. O pai dele foi sacerdote, o avô dele foi sacerdote, o bisavô dele havia sido sacerdote, o tataravô dele havia sido sacerdote. E se traçássemos a árvore genealógica toda do doutor Nicodemos, chegaríamos em Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Já já você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Imagine que por ser sacerdote, ele não andava pelas ruas da cidade de maneira comum e nem com uma roupa normal. Ele só saía de casa usando uma estola sacerdotal branca. Qual era a cor dela? Não ouvi direito? Por que branco? Porque aquela terra quente do Oriente Médio, quando o sol bate em qualquer coisa clara, reluz e chega a arder os olhos da gente.
Eu não sei se aqui tem alguém que já foi em Israel. Tem alguém que já foi em Israel? Tem uma pessoa que tem duas. E os que não foram, eu profetizo que vão. Teve uns aí que foi esperto e pegou. Tem gente que está dormindo ainda, nem para pegar a profecia. Mas vamos lá. Os que foram em Israel podem aqui confirmar o que eu estou dizendo. Em qualquer lugar que você vai, os seus olhos ardem durante o dia. Tudo em Israel é claro. As pedras são brancas. Jerusalém é uma cidade extremamente clara. Os olhos da gente não suportam. A água de lá é saloba. A boca da gente trinca. É um lugarzinho que só Deus na causa. De vez em quando eu olho para o céu e falo: Senhor, por que Jerusalém foi destruída 27 vezes? Todos os grandes monarcas do mundo antigo quiseram aquela cidade. Pois bem, aquela cidade não tem nada. Até o Rio Jordão, todo mundo fala com tanta empolgação, não passa de um córrego. É uma coisinha bem pequenininha ali. Alicerçada no meio de 7 montanhas. A única coisa bela que tem naquele lugar é um cemitério. Um cemitério que quando você chega lá, a tumba está vazia. E quando você sai de dentro da tumba, tem uma porta de madeira com uma entalhação escrita em vermelho em inglês: He's not here, but he's rising. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então, esta é Jerusalém. Então, imagine você que quando o sacerdote saía de casa com suas vestes brancas, a brancura da roupa dele chegava a cegar os olhos das pessoas que estavam andando, os transeuntes, e tudo isso tinha um propósito. Não bastava ele usar uma roupa branca, ele jamais sairia da sua casa sem a sua barba ser untada com um óleo perfumado, porque todo sacerdote untava a sua barba com óleo, lá por causa do Salmo 133, por causa do primeiro sacerdote. Se lembram? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? É como o óleo precioso que desce sobre a barba de o primeiro sacerdote. Também há um porquê da barba dele ser untada com óleo, e daqui a pouco eu explico. Não bastasse a barba dele ser untada com óleo, ele jamais sairia de sua casa sem ter na cabeça um quipá, e muitas vezes uma mitra. O quipá é aquele chapeuzinho que parece que é de catar ovo, que todo judeu coloca bem aqui no cocoruto. E a mitra era um turbante grande que tapava toda a orelha, inclusive os supercílios, só deixava os olhos, o nariz e a boca expostos. E neste turbante vinha escrito: santidade ao Senhor. Isso com letras garrafais em ouro. O sumo sacerdote não andava apenas com roupa branca, não andava apenas com a barba untada, não andava apenas com a cabeça coberta. Ele também carregava debaixo do seu braço a lei de Israel, o Torá. Os primeiros 5 livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, porque estes 5 livros representavam não apenas a comunhão espiritual de Israel, mas também a constituição federal da nação de Israel, que foi uma nação escolhida e separada pelo próprio Deus. Esse era o doutor Nicodemos. Com todos esses predicados, ele ainda tinha outros mais. Ele era um exegeta bíblico, ou seja, ele era um intérprete da lei. Todos os sábados, lá na sinagoga, você encontraria o doutor Nicodemos sentado ao lado de outros grandes doutores da lei, discursando, versejando, às vezes interpretando a lei para que o povo pudesse compreendê-la. Só que o doutor Nicodemos da Bíblia não era apenas um doutor da lei, não era apenas um advogado, ele também era membro do Sinédrio. Diga comigo, Sinédrio. O que era o Sinédrio, pastor Marco? O Sinédrio era um ajuntamento de anciãos. Geralmente eram 12 o número deles, cada um representando uma tribo de Israel. Eram os mais velhos, escolhiam dentre eles alguém especial, tipo um príncipe. Alguém se lembra quando Moisés, na entrada de Canaã, pediu para que cada tribo mandasse um príncipe, e 12 espias foram à terra? Esses 12 espias eram 12 príncipes, eram 12 homens especiais, eram 12 homens em quem o povo acreditava, poderiam ser chamados de 12 anciãos. O doutor Nicodemos era um membro do Sinédrio, ele era um dos 12. Quando Roma, que naquele momento tutelava Israel, quando Roma, que aprisionava o povo de Israel dentro da sua própria terra, queria conversar com os judeus, nenhum soldado vinha para o meio da rua para chamar os judeus. Roma, para falar com os judeus, tinha que chamar o Sinédrio. E o Sinédrio ouvia os romanos e criava uma forma de estabelecer a lei para que os judeus não criassem um motim, para que não tivesse uma guerra civil. Então todos acreditavam muito naquele ancião. Então imagine vocês
que Nicodemos, além de advogado, além de sacerdote, era membro do Sinédrio, uma espécie de homem da política dos judeus. Não bastasse isso, o doutor Nicodemos era um homem de pudor. Ninguém nunca viu o doutor Nicodemos lá na zona do Baixo Meretrício. Ninguém nunca encontrou o doutor Nicodemos em uma conversa perdida. Ninguém nunca viu o doutor Nicodemos se meter em uma confusão. O doutor Nicodemos era um representante do grande e eterno Deus aqui na terra. Cada vez que o doutor Nicodemos saía de sua casa e andava pelas ruas de Israel, todas as pessoas que cruzavam com ele paravam e automaticamente curvavam a cabeça, não em respeito a ele, mas em respeito ao que ele representava. Às vezes, pela brancura da sua roupa, porque quando encontravam um homem de roupa branca, diziam, Deus está entre nós, e se inclinavam a cabeça. Às vezes, liam aqui, santidade ao Senhor, e todos paravam em transe, porque sabiam que eram pecadores, e diante de um homem que representava a santidade do Senhor, poderiam morrer, ou poderiam receber vida. Tudo dependia de como o doutor Nicodemos avaliasse as pessoas que estavam perto dele. Imaginem que esse é o doutor Nicodemos. O segredo da barba, lembra que eu disse que a barba dele era perfumada? Quem lembra? Quem lembra? Pergunte a mim, por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque como ele representava Deus, e quando ele andava pelas ruas, todos tinham que parar e reverenciar Deus. Havia um grupo de pessoas em Israel que não podiam reverenciar Deus porque não podiam ver Nicodemos. E por que não podiam ver Nicodemos? Porque nasceram com problema nos olhos, Kleber, eram cegos. E os cegos geralmente ficavam perto do santuário pedindo esmolas. E os cegos não ficavam pedindo esmola de pé, ficavam deitados, ficavam sentados com uma canequinha na mão pedindo esmola. Mas quando o doutor Nicodemos estava chegando no santuário, vocês sabem que todas as pessoas que são cegas, o que falta nelas em uma ordem, sobra nas demais. Todos nós temos 5 sentidos. Esses sentidos caminham paralelos um ao outro. Quando um sentido falta, os outros 4 ficam aguçados. O cego que não vê, escuta mais do que a gente e sente o cheiro mais do que a gente. Sabia disso? Porque o que falta no sentido de ver, sobra no olfato. Então eles estavam sentados, às vezes estavam deitados, porque o sacerdote às vezes chegava no santuário às 5:30 da manhã, para 6 horas da manhã começar o trabalho. Começaram a limpar a mesa do pão da proposição, os altares. Então, quando o doutor Nicodemos pisava na escadaria do templo, o vento batia na sua barba, que estava perfumada. Quando o perfume do óleo que estava na barba dele saía e o vento levava na narina do cego, o cego, por ter aguçado o seu sentido, ficava em pé, era automático, e gritava, eu não vejo, mas eu sinto que o homem de Deus acabou de chegar aqui. Olha, alguém entendeu ali atrás. Imagine, o cego gritando, eu não vejo, mas eu sei que o homem de Deus acabou de chegar aqui, porque eu sinto o perfume da sua santidade. Esse era o doutor Nicodemos. Mude a música, Beta. O doutor Nicodemos provocava 2 sentimentos entre o povo. Quantos sentimentos eu disse? Pergunte quais? Ódio e amor. Ele despertava entre os mortais 2 sentimentos: medo e temor. Pastor, medo e temor não são a mesma coisa? Não. Temor é respeito. Eu temo a Deus, eu não tenho medo de Deus, porque Deus não é um monstro. Temor é respeito, medo é pavor. 2 grupos em Israel, quando cruzavam com o doutor Nicodemos, tinham esses sentimentos. Os que tinham medo eram pessoas que nasceram com anomalias físicas. Eram pessoas que tinham algum tipo de defeito no seu caráter, na sua história de vida, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, até na sua forma de habitação sexual. Todas as pessoas que não tiveram uma família estruturada, que não tiveram base familiar, que não tiveram alegria, que não tiveram paz, todas as pessoas que eram rejeitadas por todos, quando cruzavam com Nicodemos, morriam de medo. Medo do doutor Nicodemos olhar para eles e dizer, estão assim porque estão em pecado. Alguém lembra de um doente sendo trazido perto de Jesus, e antes de Jesus orar por ele, os discípulos perguntaram, quem pecou, mestre? Ele ou o pai dele, ou os pais? Jesus disse, nem eles pecaram,
e nem nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu na vida dele para que o nome de Deus fosse glorificado. Para o judeu, tudo estava atrelado ao estilo de vida. Se você peca, Deus pesa a mão em você. Se você erra, vem uma anomalia física. Se você erra, vem um peso, vem uma maldição, vem uma tribulação. Então, todas as pessoas que não tinham uma vida estruturada, todas as pessoas que tinham problemas na sua existência, quando encontravam Nicodemos, queriam se esconder, porque se Nicodemos parasse e gritasse imundo, as pessoas eram apedrejadas na hora. Alguém lembra da mulher adúltera pega no ato de adultério da Bíblia? A sorte dela foi que antes de levarem ela até o doutor Nicodemos, no meio do caminho, encontraram o doutor Jesus, que estava escrevendo na areia da praia. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A sorte dela foi que encontraram Jesus, porque aí Jesus quebrou a lei, porque a lei na boca de Nicodemos ia dizer assim: essa mulher foi pega no ato de adultério, ela deve morrer. Mas quando esbarraram em Jesus, Jesus disse: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Esse era o doutor Nicodemos. Ele despertava medo naqueles que tinham uma vida infeliz, e ele em compensação despertava temor, respeito naqueles que tinham vida estruturada, daqueles que tinham uma família bem feita, daqueles que conheciam os seus descendentes, a sua árvore genealógica, daqueles que tinham comida, daqueles que tinham bebida, daqueles que tinham trabalho, daqueles que tinham fé e religião. Para essas pessoas, Nicodemos não era um peso, ele era leve. Quando olhavam para ele, lembravam que Deus cuidava do povo. Então Nicodemos era esse homem, como eu disse no início, falei até para você se segurar, porque o currículo dele era extenso e forte. Falando desse homem, como eu falei, parece que ele não é um ser humano. Sim ou não? Rico, sábio, respeitado, teme a Deus, trabalha para Deus, formado. Numa época em que ninguém sabia ler e escrever, ele já era um advogado. Um homem acima da média aos olhos de qualquer pessoa. Não só isso, um homem que tem na mão o poder da vida e o poder da morte. Ele pode mandar apedrejar alguém ou pode dizer está perdoado. Quem olha para esse homem desse ponto de vista que eu citei aqui, vai ficar como eu já fiquei muitas vezes: isso não é um homem, é quase que um semideus. Mas não se enganem, ele era só um homem. O problema do doutor Nicodemos, e é aqui que eu começo a pregar, não era quando ele estava diante do povo, não era quando ele estava no sinédrio, não era quando ele estava na sinagoga, não era quando ele andava pelas ruas, porque todas as vezes que ele estava nesses ambientes, os seres humanos que o cercavam só conseguiam enxergar ele por fora, porque o ser humano só consegue ver o que está por fora. Você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar o seu marido, a sua esposa, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar o seu pastor, mas não dá para enganar alguém que enxerga por dentro. E só há um que enxerga por dentro, e ele está aqui nessa noite. E ele é tão grande que enquanto os pés dele passeiam aqui dentro dessa igreja, a face dele está diante dos serafins, que estão cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a cidade de Porto Ferreira está ficando cheia da sua glória. Aleluia, esse é o eterno. Então, enquanto Nicodemos andava perto de todos os mortais, ele conseguia se manter no seu pedestal. Então, perto das pessoas, ele se transfigurava e ele encarnava um personagem. Escute isso, que isso é interessante falar. Todo ser humano é um artista por natureza. Todo ser humano, quando quer se apresentar para alguém, ele se apresenta da maneira como ele quer, ou com cara de dó, ou com cara altiva. Todo ser humano é um ator ou uma atriz por natureza. Nicodemos não era diferente. Ele atuava muito bem no sinédrio, ele atuava muito bem quando estava na sinagoga, ele atuava fantasticamente bem quando ele estava na rua. Todavia, quando ele entrava dentro da casa dele e fechava a porta atrás dele, quando ele ia para o quarto dele e tirava aquela roupa de super-homem espiritual, a estola sacerdotal branca, quando ele tirava da cabeça o quipá ou a mitra, quando ele pegava uma bacia com água e lavava a sua barba e tirava aquele óleo perfumado,
Quando ele tirava o pergaminho de debaixo dos seus braços e colocava em uma estante. E quando ele olhava para um espelho, ele enxergava aquilo que ele realmente era. Ele poderia enganar a todos, só não tinha como se enganar. Como eu e você, nós podemos enganar a todos, a gente só não consegue enganar a nós mesmos. Deus eu não preciso nem falar, porque só nós sabemos onde dói, só nós sabemos o que precisamos, só nós sabemos o que estamos sentindo. É aquela velha história de você querer entrar numa briga de marido e mulher. Não dá para entrar, porque somente eles sabem o que está acontecendo. É aquela velha história de você querer medir as pessoas pelo que elas estão sentindo. Falar, você não precisa ficar assim. Não tem como não ficar assim. É a gente chegar no velório, alguém está enterrando um parente, a gente abraçar e falar assim, fica firme, força. A pessoa não quer ouvir isso, porque naquele momento ela não está firme e ela não tem força nenhuma. Porque nós só vemos o exterior, só sabe o que está sentindo quem está dentro dela. Nicodemos, para todo mundo era um homem feliz, realizado e importante. Mas quando ele chegava na casa dele, e tirava a roupa, e tirava a fantasia de super-homem, quando ele olhava para o espelho fixadamente, ele viu que ele era de verdade. Quer perguntar a mim o que ele era? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Ele via que ele era só mais um ser humano infeliz. E alguém deve estar dizendo, pastor, mas infeliz porque se ele tinha tanta coisa? Ele tinha tudo aquilo que as pessoas achavam que era interessante, mas ele não tinha o que ele queria. Você nunca se perguntou por que de repente um figurão da cidade, rico, bonito e importante, dá um tiro no ouvido? Hoje ainda em São Paulo, falava com um pastor sobre a cidade de Camboriú, balneário de Camboriú, e lá o maior construtor daquela linda cidade, um rapaz novo, lindo, rico, importante, depois que construiu o maior arranha-céu da cidade, subiu no alto do arranha-céu e pulou, e até hoje ninguém sabe o motivo. Eu gosto muito de filmes. Eu me lembro quando morreu Robin Williams, quando ele tirou a própria vida. Robin Williams é aquele ator que fez Patch Adams, e esse é um filme que todo crente deveria assistir. Eu me lembro que quando ele morreu, por segui-lo nas mídias sociais, no Twitter, eu vi grandes artistas mandarem a última mensagem, perguntando, por que, Robin? O que aconteceu? Você tinha tudo. E lendo, eu dizia para mim mesmo, eles não conheciam ele. Dostoiévski, o maior escritor e romancista russo, ele tentou resumir a vida dos seres humanos, porque ele viu no seu tempo os maiores amigos se matarem, os filósofos. E ele não entendia como é que um filósofo se matava, porque os filósofos geralmente vinham da aristocracia, eram pessoas ricas e importantes, tinham dinheiro, e de repente 90% deles tiravam a vida. E ele começou a estudar, dizendo, por que o ser humano tira a própria vida? E Dostoiévski escreveu uma frase que está cunhada no meu coração e deveria estar no seu também. Ele escreveu assim, todo ser humano tem dentro de si um buraco, um vazio do tamanho de Deus. Vou deixar a palavra descer. Vou falar de novo. Todo ser humano tem dentro dele um vazio. Esse vazio não pode ser suplantado por sexo, por dinheiro, por beleza, por fama. Nada disso faz esse vazio ser preenchido. Dostoiévski disse, só tem uma coisa que preenche o homem. Aleluia. Somente Deus preenche o homem. É por isso que se você olhar agora rapidão do lado esquerdo ou direito, você vai encontrar um crente, que geralmente só crente é assim, tem 2 dentes na boca, um zagueiro e o atacante. Você pergunta para a pessoa, ela é analfa de pai e beta de mãe. Se chacoalhar a pessoa de cabeça para baixo, não cai 10 centavos do bolso dela. Aí você vai tentar acordar ela de manhã, se não botar uma trombeta no ouvido, a pessoa não acorda. A pessoa chega até babar. Aí alguém diz, meu Deus, que paz é essa? Por quê? Aí essa pessoa vai poder te dizer, é porque aqui dentro está preenchido. Não tenho dinheiro, mas se você rasgasse o meu peito no meio, você encontrar o Espírito Santo assentado no trono do meu coração aqui dentro. Alguém tem Deus dentro de si aqui? Então dá um grito mais alto do que esse para acordar a cidade toda.
Pronto, começamos a nos entender. É esse doutor Nicodemos, que quando chegava em casa e tirava a roupa de super-homem e voltava a ser quem era, não era feliz. E alguém deve estar perguntando: pastor, como é que o senhor sabe que ele não era feliz? Porque eu conheço a história dele. A primeira coisa que me fez estudar a vida dele foi por que é que ele foi ter com Jesus de noite. A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite, numa época em que as ruas da cidade não eram iluminadas como a de hoje. Mal tinham eles lá alguma coisa acesa com fogo, tochas de fogo. Numa época em que a noite era tomada por bandidos e as pessoas ficavam escondidas em suas casas. Por que é que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Está escrito no texto: e Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Eu me lembro que na velha escola dominical, o meu professor dizia assim: Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele tinha vergonha de ser visto durante o dia com aquele nazareno, porque Nicodemos era da aristocracia, tinha sangue azul nas veias. E com o passar do tempo eu descobri que isso é uma inverdade. Nicodemos não foi ter com Jesus à noite porque ele tinha vergonha, porque pessoas mais importantes do que Nicodemos, como por exemplo José de Arimateia, um senador da república, andava ao lado de Jesus. Cobradores de impostos, que eram pessoas importantes, andavam ao lado de Jesus. Nicodemos não foi ter com Jesus à noite por vergonha. Escute, Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele não dormia. Ele sofria de insônia. Nicodemos não conseguia ter paz. Porque o que é a insônia? Senão uma perturbação de espírito. Alguém aqui já teve insônia? É só eu mesmo que sou lascado. Bom, o resto ninguém nunca, todo mundo dorme daquele jeito que se no dia do arrebatamento a trombeta não tocar no ouvido, larga a mão de ser mentiroso. Quem aqui já teve insônia? Levanta a mão, por favor. Ah, apareceu mais gente. O que é a insônia, senão uma perturbação da alma? E o que é que perturba a alma? O que é que tira o sono da gente? Angústia, tristeza, decepção, frustração, traição, falta de perspectiva, falta de alegria. Uma pessoa que passa a noite acordada é porque ela está aflita. Ela quer enxergar uma luz no fundo do túnel, mas a luz não vem. Ela quer sair daquele buraco, mas o buraco é fundo demais. Foi numa calada da noite que o salmista gritou assim: tira a minha alma da prisão. Que prisão é essa capaz de prender a alma? E a alma é etérea, translúcida. Ela, além de etérea, ela é eterna. Como é que pode haver uma prisão capaz de prender aquilo que seria um ghost, um fantasma, um vento? O salmista encontrou uma prisão: a perturbação, a angústia, o medo, a frustração, a dor, a decepção, a traição. Agora há pouco eu estava vindo para cá e um amigo, um grande amigo, um pastor, mandou uma mensagem para mim dizendo: ora por mim, porque eu tô num vale, eu tô querendo me matar, eu tentando falar, mas o que aconteceu? Ele disse: traição, fui traído pela minha esposa, eu não sei o que faço, eu quero morrer. E eu passei 2 horas falando com ele. Todo ser humano está sujeito a isso. Não é porque é pastor, não é porque é o 4º membro da Trindade. Todo ser humano é passível de sentir angústias. E Nicodemos não era diferente. Ele não dormia à noite. E para mim, pelo que li do texto, a angústia dele era uma só: ele pregava o que ele não vivia. Ele ensinava o que ele não cria. Ele falava de experiências para os membros da sua igreja, para os amigos do Sinédrio, para as pessoas que o paravam na rua, mas ele não tinha certeza de nada daquilo. Ele falava do céu, mas ele não tinha certeza de ir para lá. Ele conhecia tudo sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. Pastor, é possível isso? Me diga você que está na igreja aqui há algum tempo, ou há muito tempo, que às vezes você sai daqui de dentro, vai lá para fora e diz: o que eu vim fazer no culto hoje? Me diga você que conhece crentes que eram fiéis até ontem e agora não estão mais aqui dentro, que trocaram Jesus por um quimba de cigarro fumado, por um copo de cachaça,
por uma noitada. O que aconteceu com esses seres humanos? Senão uma decepção. Você já se perguntou por que Judas, o Iscariotes, traiu Jesus ou não? Judas era especial, senão Jesus não teria trazido ele para perto. Judas era um dos 12, e Jesus teve centenas. Das centenas ele separou 12. E eu vejo todo mundo malhando Judas, xingando Judas. Estuda a vida dele, uma hora que você vai morder a sua língua. E você vai descobrir que Judas só traiu Jesus porque ele se decepcionou. Ele acreditava que Jesus ia livrar Israel da mão dos romanos. Ele acreditava que Jesus era um revolucionário, porque a terra de Caríates, lá de onde vem Judas ou Iscariotes, era a terra que tinha os judeus mais violentos, os judeus que não aceitavam nenhum tipo de peso de Roma. Eles queriam a liberdade, queriam o trono de Davi de volta, queriam ser donos do seu próprio nariz. Os avós ensinaram os pais ensinaram os filhos: não aceitem ser cooptados, nem ser escravizados. Judas era um desses. Quando ele viu Jesus chegar dizendo: é chegado o reino de Deus na terra, ele disse: achei um homem. Quando ele viu Jesus fazer milagres, ele achou que Jesus era um mágico. Ele começou a se decepcionar com Jesus no final, quando Jesus começou a dizer assim: é chegada a minha hora. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Quando Judas escutou Jesus falar: o meu reino não é desse mundo, a ficha dele caiu. Calma aí, se o reino dele não é desse mundo, então ele não é quem eu estava esperando. E então ele se frustrou com Jesus. E ao se frustrar com Jesus, ele acabou cometendo o maior erro da vida dele. E quem entre nós nunca se frustrou com Jesus? Será que só Judas pode levar esta marca? Será que todos os crentes que estão aqui me ouvindo hoje podem bater no peito e dizer: eu sempre fui feliz com Jesus, 100% da minha vida, em todos os momentos que eu sirvo? Teria você coragem de dizer que Jesus sempre foi tudo que você esperava? Ou você teria coragem de dizer: pastor, não, teve dias que eu também quis largar a cruz. O dia que eu sepultei o meu filho, eu achei que Deus não existia. Então frustrações acontecem a todo momento conosco. Nicodemos perdeu o sono, porque ele chegou numa fase da vida, naquela fase que ele já não era mais um rapaz novinho, já era um homem especial, porque ele era um dos anciãos. E ele viu a vida inteira passar na frente dele como um cinema, uma tela de cinema, e ele simplesmente descobriu que ele nunca tinha sido nada do que ele queria. Como era um sacerdote, ele vinha de uma família de sacerdote. O pai era, o avô era, o bisavô era, o tio era, o tataravô era, todos na família dele eram. Ele não teve opção. Ninguém nunca perguntou para ele: você quer ser um sacerdote? Não, ele tinha que ser um sacerdote. Estava predestinado pela família para aquilo. Ninguém nunca perguntou se ele era feliz usando aquele estilo de roupa, se ele era feliz tendo que passar aquele óleo na barba todos os dias. Ninguém nunca perguntou se ele era feliz naquela religião. Ele era um profissional. Diga comigo: profissional. Olha essas duas palavras e elas dão arrepio: profissão e vocação. Consegue repetir comigo? Pergunta para o seu irmão: sabe a diferença? Ei, a profissão vem da horizontal. A profissão você adquire estudando, trabalhando, vendo, ouvindo, ensaiando. A profissão vem da horizontal. A vocação vem da vertical. A vocação vem do céu. Como a vocação vem do céu, a pessoa que é vocacionada, ela não é obrigada a nada, ela faz por amor, ela faz por paixão, ela faz por alegria. Ninguém precisa mandar, ninguém precisa ficar no pé dela. Diferente de profissionais. Você é um profissional, trabalha, você vai para o seu trabalho porque você gosta todos os dias. Não tem dia que você fala: eu queria poder ficar em casa dormindo hoje. Mas a pessoa que é apaixonada pelo trabalho, pode estar chovendo canivete, ela vai para lá, porque ela tem vocação. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que vem à igreja não por vocação, vem por 1 milhão de motivos. É por isso que passa o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você está achando que eu estou falando? É só você olhar, você vai ver o que eu vejo daqui de cima. É sério, tem crente que vem para o culto e desafia o pregador, né, apóstolo? Fica olhando: vamos ver onde é que vai dar. Ah, coisa ruim.
Não adianta vir para uma reunião como essa, em dia de festa, quinta-feira, que as congregações estão todas reunidas, e ficar olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. A proposta é que o culto seja um culto de festa, e na festa tem alegria. Para a alegria tem barulho, mas você vem para o culto e fica com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. E aí alguém vai pegar no seu pé e você vai dizer: não, eu não estou bom hoje. Pior, tem gente assim: não, eu não sou mais um crente menino, por isso eu não grito mais, não pulo mais, agora eu sou um crente sábio. Não, não tem nada a ver com meninice. Se você amadureceu demais, então você acabou apodrecendo. Essa é a realidade. Porque aqui dentro, nada pode ser por imposição. Você não pode estar aqui hoje porque o pastor simplesmente: você precisa estar aqui, diácono. Não. Você não deve estar aqui hoje, não. Eu vou porque eu recebo um salário para tocar ali na banda, e se eu não receber o salário, se eu não for, eu não recebo. Não, você não pode estar aqui apenas: não, eu estou ali porque minha mãe mandou, meu pai mandou, minha mulher mandou, meu patrão mandou. Não, se é isso que te traz aqui, deixa eu te dar um conselho: não venha. Porque você, além de atrapalhar o culto dos outros, você acaba perdendo o seu tempo. Porque o culto é um lugar de vocação. Não, pastor, para você que vem aqui dentro achando que o meu Deus, ele é uma espécie de gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece e realiza seus 3 desejos, você está completamente equivocado. Deus pode fazer os 3, os 10, 1000 desejos ou 1 milhão de desejos, porque ele tem todo o poder. Mas não é isso que ele espera de nós uma noite como essa. Igreja não é teatro, onde você entra, aplaude quando gosta, vai quando não gosta, levanta e vai embora a hora que quer. Não. Igreja não é cinema, onde você escolhe o que quer ouvir. Igreja é quartel-general. Quartel-general só recebe soldados que vieram do campo de batalha. O pastor só me trouxe aqui porque eu sou um soldado com a patente mais alta. Eu vivo no campo há mais tempo, eu venci o meu inimigo. Eu estou aqui para lhe contar estratégias. Quer vencer o diabo? Não basta ficar numa igreja e ter carteirinha de membro. Para vencer o diabo, você tem que ser apaixonado pelo Deus que está dentro da igreja. E se você é apaixonado pelo Deus que está dentro da igreja, onde está a sua alegria? Onde está o seu fervor? Onde está a sua vontade? Ah, meu Deus, Nicodemos era apenas um profissional. Cresceu numa família, foi obrigado a ser aquilo. Ninguém nunca perguntou para ele se ele era feliz fazendo aquilo. Até que chega uma hora da vida que ele parou de empurrar com a barriga. Porque muitas pessoas fazem assim: não conseguem resolver um problema, vão empurrando com a barriga, vai dando corda. Só que chega uma hora que a corda estica, e quando a corda estica, acontece uma tragédia. Nicodemos não era feliz. No diálogo dele com Jesus, daqui a pouco nós vamos perceber tudo isso. Ele tinha tudo aquilo que os homens queriam ter, mas ele não era aquilo que ele queria ser. Ele era aquilo que as pessoas queriam que ele fosse. Não tem nada pior na vida do que você viver a reboque dos outros. Não tem nada pior na existência do que você ser aquilo que as pessoas querem que você seja, e você nunca ser aquilo que você gostaria de ser. Se você ainda não descobriu quem você é, quem sabe nessa noite o céu não se abre diante de você. Porque a hora que você descobrir o que você é, você vai fazer as coisas com alegria, com paixão, e você será o melhor em tudo que você fizer. Porque aí não tem nada a ver com a terra, tem a ver com o céu, tem a ver com vocação divina. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí? Nicodemos não dormia à noite. Seu espírito era perturbado. Mas aquele dia que a Bíblia fala que ele saiu de casa para ter com Jesus, parece que algo veio à mente dele, uma lembrança, possivelmente de alguém no sinédrio, ou seria na sinagoga, ou na rua, ou na feira. Ele ouviu alguém falar: conhece o novo mestre que está aqui em Israel? E alguém dizendo: esse novo mestre chama-se Yeshua. Ele é filho de um carpinteiro de Maria, mas dizem que até em cima das águas ele anda. Contam a história que ele chegou em um cemitério e o defunto estava fedendo e podre 4 dias, e ele trouxe o defunto de volta dos mortos. Eu imagino Nicodemos ouvir falar das façanhas desse Messias que estava em Israel, esse Yeshua,
E Nicodemos dizendo, como homem experiente mais velho, eu já vi milagreiros passarem por aqui. Não era nada raro em Israel você encontrar homens que curavam os enfermos. Todos os milagres, nada tocou Nicodemos. Mas digo eu, não a Bíblia. Eu tenho certeza que Nicodemos ouviu alguém falar que Jesus fez o maior de todos os milagres na terra. Pergunte qual? Alguém deve ter falado e Nicodemos escutou que esse tal de Yeshua, até pecados, ele perdoava. Ah, não te tocou? Para você milagre é só paralítico andar? Para crentes milagre é só o morto ressuscitar? Por acaso alguém viu Lázaro por aí nesses dias? O Lázaro da Bíblia, ninguém viu? O Lázaro que ressuscitou? Ninguém viu Lázaro. Por quê? Cadê ele? Como é que é? Morreu, mas de novo? O paralítico que andou, cadê ele? Morreu. O cego que viu, o surdo que ouviu. Então esses tipos de milagres e sinais só tinham um motivo, era para atrair a atenção das pessoas. Agora o milagre que fica para sempre é esse: ele perdoava pecados. Todos aqueles que ele perdoou pecados, está com ele lá no céu de glória. Aleluia. Quando Nicodemos ouviu falar que ele perdoava pecados, disse: opa, essa proposta é nova. E Nicodemos ficou sabendo onde Jesus ia estar, e ele saiu de casa. E eu imagino ele esbaforido, ansioso, como uma criança que vai encontrar um brinquedo ou uma coisa muito importante. Ele vai saindo de casa, quando ele põe o pé na rua, ele para olhar. Ele fala: não, eu não posso sair assim. Ele volta para dentro de casa e ele coloca a roupa de super-homem. Ele coloca a estola sacerdotal branca, a mitra na cabeça, o pergaminho debaixo do braço, o óleo perfumado na barba. Ele ensaia um rosto austero, um homem santo. Ele pega a sua postura. E aí então ele diz: agora eu posso andar pelas ruas. Ele abre a porta, vai andando e as pessoas vão se curvando. Quando ele chega na porta da casa onde Jesus estava, eu imagino ele falando consigo mesmo: quando essa porta abrir, a minha vida vai mudar. O que é que eu vou falar para aquele homem que está ali dentro? Eu imagino ele falando com ele mesmo: eu vou ter que me desnudar. Eu vou ter que falar para ele que tudo que eu represento, eu não sou. Eu sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou para elas, mas aqui dentro eu sei o que eu sou. E eu imagino Nicodemos dizendo: eu vou fazer perguntas sobre o céu, eu quero perdão da minha alma, eu quero sentir paz, eu quero conhecer esse Deus que até hoje eu só ouvi falar. E quando ele bate a porta e a porta se abre, um susto. Pergunte qual? A casa estava lotada de gente. Todas as pessoas que Nicodemos conheciam estavam ali. Os amigos dele, as pessoas importantes, os membros da religião dele, estavam todos ali. Os seguidores dele estavam todos ali. E quando os amigos dele veem Nicodemos, eu imagino todo mundo abaixando a cabeça, dizendo: vou para o gancho. Próximo culto de disciplina, acabou minha vida. Pastor viu que eu pulei a cerca e vim parar em outro aprisco. Quando Nicodemos olhou para eles, deve ter feito uma cara mais feia ainda, mas ele não foi ali para isso. Ele olha lá na frente, ele reconheceu Jesus, porque Jesus era diferente. Ele também usava uma estola sacerdotal branca, aleluia. Ele só não usava mitra, mas ele tinha um cabelo comprido, porque ele era um nazireu de Deus, escolhido no ventre antes de nascer. Os olhos dele tinham um olhar profundo. Pedro que o diga. Quando Jesus olhou para Pedro, veio uma agonia nele naquele dia em que ele negou Jesus 3 vezes. Eu imagino quando ele ouviu Jesus falar, em alguns momentos o coração dele acelerou, porque a Bíblia diz que quem ouvia Jesus falar não era mais normal, porque ele tinha algo mágico na sua voz. E agora que está todo mundo em silêncio, aqui em pé está um titã, doutor Nicodemos, com todos os predicados que eu disse a vocês, e sentado no sentido oposto está outro titã, Criador do céu e da terra, o Verbo encarnado, estava ali. Eu imagino o anfitrião, o dono da casa, Kleber, parando, sem saber o que fazer, porque atrapalhou a reunião, e ele olhando agora para Jesus e olhando para o doutor da lei, falou: não, Yeshua, fica quietinho aí, eu tenho que receber aquele homem, porque ele é muito importante. E o homem chegando, falando: por favor, doutor Nicodemos, entre, por favor, doutor Nicodemos. Quando ele entra, todo mundo quieta. E o homem dizendo: senhoras e senhores, está entre nós um membro do Sinédrio, o doutor Nicodemos, doutor da lei,
advogado, intérprete da palavra, exegeta bíblico, homem santo. Olha o que está escrito na mitra dele: santidade ao Senhor. E todos dentro daquela sala fazem assim, menos um. Nicodemos já percebe que aquele lá é estranho, porque não curvou diante dele. E então Nicodemos tem que fazer duas coisas, uma das duas coisas: ou ele fala o que foi fazer, ou ele abre o coração, e se ele fizer isso, vai ter consequências. Pergunte qual? Vai perder o prestígio, vai perder o ministério, vai perder o salário, vai perder os convites para as grandes festanças, vai deixar de ser uma lenda viva, mas vai poder voltar para casa e dormir à noite. Oh, glória, aleluia. Ou ele vai escolher o outro caminho. Pergunte qual? As favas com que eu sinto. O meu público está aqui, eu tenho que conquistá-lo. Eu tenho que ser para eles o que eles querem que eu seja. Eu sou o artista deles. E se ele fizer isso, ele vai ter aplausos, ele vai ter ofertas, ele vai continuar sendo o homem no pedestal alto, mas vai voltar para casa e não vai dormir de noite. Eu me emociono, porque eu fico imaginando o conflito dentro daquele homem. O que você faria? Falei, abriria o coração para Jesus? Revelaria os seus sentimentos? Ou você continuaria sendo aquilo que você sempre foi? Eu sei que qualquer um de nós vai falar, eu abriria o meu coração. É fácil falar, né? Imagine, se você abrir a boca e contar tudo que você é de verdade, você perde tudo. Você teria coragem? Então, não julgue Nicodemos. Ele falou, eu preciso continuar sendo o que eu sou, porque eu dependo do salário para viver. Eu não posso frustrar os meus pais. Eles sonharam comigo assim. Então ele esquece tudo que ele foi fazer ali. Ele encarna um pregador de quinta grandeza. Ele começa a discutir teologia com a teologia encarnada. Entendeu aí ou não? Vou falando, ele vai falar de teologia com Deus. Ele vai falar de Bíblia com a Bíblia encarnada que estava sentada ali. E olha o que ele começa a dizer: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você viu algumas pessoas dando glória a Deus aqui? E ninguém aqui era membro da igreja de Nicodemos. Imagina os membros da igreja dele que estava lá. O povo gritando, yes! Esse é o meu pastor, esse é o meu líder, esse é o meu amigo. Ele vai botar esse Exu aí no bolso agora. Vai, Nicodemos, dá-lhe. E quer deixar um pregador, ou alguém que está com o microfone na mão feliz, é ele pregar e você sorrir e falar, fala. Nos Estados Unidos, você vai pregar, nos irmãos falam, tell the truth, preacher. Come on, let's go. Fala a verdade, pregador. Vai empolgando a gente quer pular no meio do povo. Você nunca viu um show de cantor? Um dia eu vi um DVD do show do Zezé de Camargo e Luciano, e eu conheço os dois. Os dois juntos dão 1,80 m, se um ficar em cima do outro. O Zezé, quando ele deu uma oitavada naquela voz dele, que a veia dele saltou aqui, o povo gritou de um tanto. As mulheres falaram, lindo, fofo. O Zezé deu uma olhada, gente, ele parecia o Arnold Schwarzenegger. Ele empinou o peito, ele se sentiu o exterminador do futuro, porque o louvor empolga. Bateu palma, a pessoa empolga. Quando Nicodemos falou isso, eu imagino o povo falando, fala, Nicodemos, solta tudo. E eu imagino Nicodemos falando assim, ô Exua, eu já li sobre ti nos escritos, viu? Eu já li sobre ti nos profetas maiores, nos menores, mas eu já li sobre ti em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Salmos, Sofonia. Eu já li sobre ti em toda a Bíblia. E eu imagino o povo de queixo caído falando, uau, não é homem, é uma enciclopédia. Porque seres humanos amam ver pessoas que têm conhecimento falar. Pessoas que sabem falar não só com a voz, mas com o corpo. Porque pregar é uma arte. Sim ou não, igreja?
O povo está empolgado e Nicodemos está lá, seu ego sendo inflado. Por um momento ele esqueceu que ele não dorme à noite. Os aplausos são suficientes, os gritos são suficientes. E quando termina toda a argumentação dele, todo mundo aplaudindo, gente emocionada, chorando, dizendo assim: eu tenho orgulho de ser amigo dele. Só que Nicodemos olha por cima da cabeça de todo mundo, Yeshua está com a perna cruzada. Eu imagino Jesus com a mão no joelho. Silêncio na casa. E Jesus falando: terminou? E Nicodemos: já terminei. Posso falar? Pode. Mas eu não quero falar daqui, posso ir aí? Pode. E lá vem Jesus. Encontro de titãs, doutor Jesus e doutor Nicodemos. Jesus olhando para Nicodemos com o coração quase saindo pela boca, e Jesus sendo um cavalheiro, dizendo assim: faz muito tempo que eu não vejo alguém falar como você. Como você prega bem. Imagina Jesus deixando a pessoa relaxada, né? Amigo, faz muito tempo que eu não vejo um orador com essa eloquência. Onde você estudou? E Nicodemos se ajeitando: eu estudei aos pés do doutor Gamaliel, aqui na escola rabínica de Jerusalém, né? Na escola hebraica. Rapaz, olha, a sua verborragia, a sua entonação de voz, o seu conhecimento me espantam. E Nicodemos diz: muito obrigado, eu estudei para isso, a família toda, meu pai era pregador, minha mãe, meu avô era pregador, meu bisavô. Eu sou da linhagem de Arão, ô Jesus, então eu sei um pouquinho. E Jesus vai deixando ele inflado. Quando Nicodemos está quase voando, Jesus diz: olha, só te falta uma coisa. Ai, Jesus, eu fico até sem fôlego. Quem conhece o texto também está ficando sem fôlego. Imagina, Jesus elogiou o camarada, falou tudo de bom dele: você é o cara, você sabe isso, aquilo. Só te falta uma coisa. Imagina Nicodemos pensar: o que eu fiz de errado? Será que eu falei o nome da madeira que Moisés usou para adoçar a água lá no deserto errado? Será que eu fiz o fogo de Elias, ao invés de descer no Monte Carmelo, descer no Monte Hermão 20 minutos antes? Porque pregador é assim: quer deixar um pregador desconcertado e terminar o culto, você chegar a falar para ele: olha, que mensagem, mas esse mais é um demônio. Que a gente fala: o que eu falei de errado? O que eu errei, né? Um dia chegou uma irmãzinha em mim e falou: pastor, sua mensagem foi profunda, mas... Falei: mais o quê? Ela falou assim: a arca era de Noé, não era de Moisés. Aí eu descobri que eu tinha falado que a arca era de Moisés, que Moisés tinha arrastado os animalzinhos para dentro da arca. Ó, eu errei. Mas acontece, fala muito, acaba dando bom dia a cavalo. Eu imagino Jesus falando: só te falta uma coisa. Nicodemos dizendo: o que eu errei? Aí Nicodemos pergunta: o que me falta? E Jesus diz para ele: só te falta nascer de novo. Deixa essa palavra entrar na sua alma. Só te falta uma coisa: nascer de novo. Ou seja, falta tudo. Nascer de novo é começar do zero. É pegar tudo que você aprendeu até hoje, jogar dentro da lata do lixo. Jesus estava dizendo para ele: você seguiu exatamente o que a religião mandou você fazer, mas você nunca conheceu o Deus da religião. E para conhecer o Deus da religião, você tem que abandonar a religiosidade. Você não deve servir a Deus por medo, você deve servir a Deus por temor, por respeito. Porque se você vem à igreja porque tem medo de ir para o inferno, com todo respeito, você vai para o inferno aqui dentro mesmo. Se você é um desses crentes que morre de medo de Deus levantar alguém na igreja, entregar os seus míseros pecados, com todo respeito, o Deus que você conhece não é o Deus que eu conheço. Porque o meu Deus não tem palavra de morte, meu Deus tem palavra de vida. Quem tem palavra de morte é Jezabel: avisa Elias que ele vai morrer. O meu Deus não. Ele diz assim: avisa o povo que hoje vão viver. E não importa como entrou por aquela porta, se o meu sangue cair sobre você, diz Jesus, você ficará mais alvo do que a neve.
O que não pode é você querer ir para o céu com a sua própria força. O que não pode é você achar que há alguma coisa nessa vida que você possa fazer para ir para o céu, a não ser crer em Jesus Cristo Nazareno. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Se houvesse qualquer coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz porque era só aquilo que nos salvava. Nenhum de nós poderíamos morrer ali, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. A alma que pecar essa, morrerá. E o salário do pecado, qual é? Então não havia salvação para nós, a não ser aquela forma. Somente um inocente morrendo pelos miseráveis. Então não adianta você achar que você pode comprar Deus, ou pode comprar a sua salvação com o seu cabelo, com a sua roupa, com a sua forma de viver, com a sua tarimba de não ser como os comuns são. Porque para alguns crentes do nosso Brasil, eles acham que o céu pode ser comprado. Alguns acham que o céu pode ser tão comprado que eles acham que pode julgar quem vai e quem não vai para o céu. Basta a pessoa chegar na igreja dessa forma ou daquela, a pessoa é capaz de dizer assim: aquele não vai, se for para o céu não é o mesmo que o meu. Eu não quero ir para o mesmo céu que aquela pessoa ali. Somos todos ignorantes, porque a salvação não foi comprada por nós, foi comprada por Jesus na cruz do Calvário. E é graças ao sangue dele, repito, somente ao sangue dele, que todos nós estamos aqui nessa noite. E vou falar mais ainda, e só pode ir morar com ele quem, além de ter sido lavado no sangue de Jesus, afinou o seu ouvido no diapasão do Espírito Santo, porque uma certa trombeta vai tocar. E quando essa trombeta tocar, eu não sei você, eu não vou ficar aqui. E se tocar essa noite daqui de Porto Ferreira, só 2 subir, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás de mim, deixa eu ver. Então, pelo amor de Deus, reage nesse banco. Ah, meu Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com a história de Nicodemos? Eu quero falar com pessoas que estão aqui, que confundem 2 palavras. Pergunte qual? Melhor, não vamos sacrificar o português. Pergunte quais? Convicção e conversão. Anotou aí na mente? Qual é a primeira palavra? E a segunda? Olhe para o seu irmão e diga: uma não tem nada a ver com a outra. Embora a fonética, a forma de ser escrita é idêntica, convicção se dá aqui. Convicção tem a ver com mente, tem a ver com lógica. Convicção é quase uma equação matemática. Muitas pessoas frequentam as igrejas no século 21, não por conversão, mas por convicção. Alguns foram atraídos à nossa igreja pela filosofia de vida dos crentes. A nossa filosofia cristã é linda. Aqui ninguém mata, ninguém rouba, ninguém adultera, pelo menos pressupõe que ninguém faça isso. Então é sadio estar numa igreja assim. É sadio estar numa igreja onde as pessoas fazem ação social, cuida dos pobres, cuida das viúvas. É interessante estar numa igreja onde as pessoas são puras e são respeitadas. Quem é que não nos respeita hoje? Somente a esquerdalha do PT, mas o resto, todo mundo respeita a gente. Todo mundo quer ficar perto de um crente. As pessoas querem um empregado que seja crente, porque o empregado que seja crente, ele não mata a hora, ele trabalha direitinho. Os meninos lá fora, as meninas querem casar com moços e moças crentes, porque aqui dentro ainda tem um reduto de gente pura. Ainda tem gente aqui que guarda a santidade, são castos. Muitas pessoas vêm para cá, porque afinal de contas aqui é um bom lugar. Empregados vêm congregar na igreja porque o seu patrão está lá. Faz bem, é bom estar lá perto do meu patrão. Muitas pessoas são atraídas a estar aqui por 1 milhão de motivos, menos o verdadeiro. E é por isso que os nossos cultos às vezes são pedantes e pesados. Se nós não tivermos uma proposta legal, se o menu não for a rigor daquilo que a clientela quer, o culto não vai para frente. Se não tiver alguém falando, você vai receber, você vai chegar, você vai alcançar, o culto não funciona. As pessoas querem ouvir mensagens de autoajuda. E eu costumo dizer que se você quer mensagem de autoajuda, não precisa vir em uma igreja evangélica. Vai numa banca de revista e compra o último livro do Dr. Lair Ribeiro, 48 razões, porque mesmo sendo vesgo, eu sou a cara do Leonardo DiCaprio. Se quer uma mensagem de autoajuda, não precisa vir aqui, vai na sua internet, digita lá Pablo Marçal.
Só toma cuidado se ele quiser arrastar você para a Serra da Cantareira. Aí você se perde lá. Lá é lugar de autoajuda. Aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda do alto. Ah, vou falar de novo. Aqui não é lugar de você vir massagear o seu. Eu vou no culto hoje porque eu estou precisando, eu preciso ficar leve. Aqui a nossa proposta não é igual daquele pessoal que põe uma camisa que diz assim: me pergunte como foi que eu emagreci. Atrás Herbalife. Não. Quer ficar leve? Aqui não é lugar de ficar leve. Aqui é lugar para você ter a sua vida confrontada. Igreja é lugar de você não se sentir bem. Porque a nossa proposta moderna é essa. Não, temos que colocar cadeira almofadada, ar-condicionado. Até eu entrei nessa. Minha igreja tem ar-condicionado, tem cadeira almofadada. Tem dia que me dá uma raiva, eu vou botar fogo nessas cadeiras. Vou voltar os banquinhos de madeira. Porque você vai dando conforto. A pessoa vem para a igreja, cruza a perna, põe na boca essa desgraça desse chiclete. E fica mascando o chiclete, olhando a cara do pregador o culto inteiro. Antigamente eu não sentava homem com mulher na igreja, né? Havia um certo respeito. Agora não, é família, família senta junto. Amém, acho bonito. Aí eu vou até fechar o olho, porque ali atrás tem um casalzinho. Um moço e uma moça. Ele está com a mão nas costas da moça. Só Deus sabe o que ele está fazendo. Eu já vi ele no ouvido dela umas 2 vezes. Tenho certeza que ele não foi falar glória a Deus. As pessoas perderam a noção do que é um lugar como esse. O que faz esse lugar ser santo não é a placa que está lá fora, não. É uma presença invisível que está aqui dentro. E essa presença invisível me manda te dizer: quer chegar perto de mim? Porque eu sou fogo. Eu deixo, mas tem que tirar as alparcas dos pés. Porque o lugar ainda é uma terra santa. Santa. Convicção se dá aqui. O crente convicto não é uma boa pessoa para ser amigo dele. Porque tudo com ele é na base da equação matemática. Tudo tem que funcionar. 1 mais 1 é igual a 2. Para ele, tudo tem que ser entendido de maneira muito explícita e clara. E cristianismo, principalmente pentecostal, nada é claro. Tudo é turvo. Porque tudo depende de milagre. O cristianismo pentecostal como o nosso não é para gente normal. Normal não aguenta um culto desse. Os normais querem logo uma coisa que faça sentido. E que sentido faz? Você está sentado perto de uma criatura aí. Não sei se alguém do seu lado já falou em outra língua. Já falou? Alguém foi renovado do seu lado? Não? Ninguém falou em língua estranha do seu lado? Está perdido então. Mas se alguém falar em línguas, pergunta para ela onde ela aprendeu. Aí eu estava num culto e veio um negócio e comecei glu, 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 glu. Você pergunta para onde você vai quando morrer? Vou para o céu, tenho saudade do céu. Aí você pergunta: você já foi lá? Não, e como é que você tem saudade de um lugar onde você não foi? As pessoas entram aqui dentro, a primeira coisa que procura é a imagem do nosso Deus para tocar, fazer o sinal da cruz. Aí entra, não tem imagem de Deus nenhum. Aí as pessoas falam: quem que você está adorando? Jesus. E cadê ele? Está aqui. Você vê ele? Nunca vi ele. Isso aqui não é culto para gente normal. Os normais não conseguem ficar num lugar como esse. Só fica gente doida. Vou falar de novo. Somente malucos conseguem ficar num ambiente como esse. Tem algum maluco aqui? Então levanta a mão direita para o céu, seu maluquinho, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Se a pessoa aceitou sorrindo, ela é louca. Se não aceitou, ela é normal. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora, por favor. Não, chacoalha ela, tira ela do lugar. Tem gente que nem para me obedecer presta. Raça ruim. Chacoalhou, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, 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 diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua salvação hoje, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério. Deus quer sacudir esta cidade nesta noite com algo que seja verdadeiro. Verdadeiro. Convicção se dá aqui. O crente convicto, ele tem algumas filosofias que são só deles. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas pega leve, porque você não sabe o sangue que eu tenho, viu? Eu tenho um sangue aqui.
não é convertido. Ah, pastor, mas eu curo enfermos. Cura, mas não é convertido. Eu expulso demônios. Expulsa, mas não é convertido. O senhor é louco, pastor? Não, eu só leio a Bíblia. Pedro curava enfermos, expulsava demônios e não era convertido. Jesus dizia para ele: um dia você vai se converter. Você promete que não vai ficar escandalizado? Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: está chegando a minha hora. E Pedro disse: tem pena de ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: para trás de mim. Quem? Não ouvi? Zé Pilintra? Não? Exu Caveira? Não, esses demoninhos pequenos não. Quem estava dentro de Pedro? O chefão. Lúcifer estava dentro de Pedro, andando ao lado de Jesus, curando e expulsando demônios. Por que é que você acha que Jesus disse: naquele dia vão chegar perto de mim e vão falar: mas eu curei no seu nome, mas eu preguei no seu nome? E Jesus vai dizer: eu não te conheço, porque você nunca se converteu. Convicção é aqui, conversão é aqui. Eu conheço um crente convertido quando ele me dá a paz do Senhor. Eu cheguei aqui, eu dei um abraço no pastor de vocês. Primeiro que ele é grandão, né? E ele é fofinho. Eu não abracei, mas eu me senti tão bem, pastora. Eu falei: é convertido de verdade. Você já teve a infelicidade de chegar no culto num dia que você estava muito animado, você falou: hoje o céu desce. Aí você sentou perto de uma pessoa e você falou para ela assim: a paz do Senhor, meu irmão, ou shalom, alguma cumprimento, a paz do Senhor. E a pessoa olhou para você assim, ó, e respondeu assim: Nhô. Entendeu aí, não? Você vai todo empolgado: a paz do Senhor. Ela fala: Nhô. Você pergunta para a criatura: você tem pai? Ela diz: nem mãe. É para encurtar a conversa. Aí a gente pergunta porque às vezes o céu está de bronze. O céu está de bronze porque muitos estão aqui pelo motivo errado. O único motivo que pode te trazer a esse lugar é você saber que o trono de Deus está aqui. E não venha dizer a mim: pastor, eu preciso falar para Deus o que eu preciso. Você acha mesmo que você precisa ficar falando para Deus o que você precisa? Não precisa, porque Ele sabe. Agora Ele me manda te fazer uma pergunta: você sabe o que Ele precisa? Ele está aqui hoje, Ele quer fazer uma obra na sua vida, mas você não ama, você o engana. Você diz que o ama, mas você não ama. Você ama a igreja, você ama a religião, você ama estar aqui, está viciado em igreja. Você conhece crentes assim, está viciado em estar na igreja, mas você não sente o Deus da igreja. E o Deus da igreja às vezes é desprezado dentro da igreja dele. Às vezes ele não pode entrar no culto, porque os que estão no culto não amam de verdade. Querem tudo que ele tem para dar, ignoram o que ele já deu. E o que foi que ele deu, pastor? Perdoou os pecados, escreveu o seu nome no livro da vida. E aí está a grande riqueza. Ele não precisa que você venha cá, agarre ele pelo pescoço, coloque na parede: se o senhor não me der, eu faço isso. Deus não precisa de chantagem. Ele só precisa que quando você atravessa aquela porta, você diga: Senhor, os seus filhos chegaram. Enquanto eu prego, o Espírito Santo faz uma vistoria. E é interessante olhar daqui de cima, porque eu vejo pessoas chorando já. E vejo pessoas que não param de abrir a boca de sono. Como é interessante. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Aí o Espírito Santo desce, mas não é sobre todos, é sobre meia dúzia. Você precisa nascer de novo. Não é tempo de igreja que te faz ser salvo. Não venha me dizer: não, pastor, eu estou na igreja desde a época de Noé. Você pode ter pisado no barro que sobrou do dilúvio, mas isso não te faz ser salvo. A salvação não é por tempo de igreja, não é por rituais,
A salvação é por paixão. Quem abriu a porta do paraíso ao lado de Jesus não foi Abraão. Quem abriu foi um bandido da cruz. Um bandido que nunca foi batizado nas águas, que nunca deu um dízimo, que nunca ofertou, nunca cantou um louvor, nunca falou em mistério. A única coisa que ele fez foi olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mesmo vendo Jesus na cruz com uma coroa de espinhos, ele viu o rei. Se você vê Jesus como rei, aí o céu descerá sobre você. Nicodemos era um crente como muitos de nós. Ia à igreja, tinha roupa de crente, cara de crente, falava como crente, sabia tudo dos crentes, mas não tinha paz, porque não conhecia Deus. Eu encerro contando uma história de terror evangélica. Eu pregava na Bahia, alguns anos atrás. Eu estava lá na Assembleia de Deus da Liberdade, uma igreja muito grande. E eu sentado ao púlpito, começou a cantar os hinos da harpa. E entrou uma irmãzinha dentro da igreja. Quando eu olhei para ela, sabe aquela figura que você olha e você quer correr para dar um abraço nela? A irmã que entrou parecia a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas aquela do meu tempo lá, não é dessa de hoje que mexe no Twitter não. Era aquela Dona Benta, gordinha, rechonchudinha, rostinho aqui dela era rosinha, cabelinho branquinho, óculos. Era igualzinha a Dona Benta. Ela entrou com um sorrisinho tão bonitinho. Eu olhei para o pastor e disse: ei, pastor, ali vai uma santa mulher, né? O pastor olhou para mim e disse: quem vê cara não vê coração, né? Eu falei: por quê, pastor? Ele disse: essa mulher aí, há 3 semanas atrás, quase me matou do coração. E eu fiquei curioso. Falei: por quê, pastor? Disse: por quê? Ela chegou aqui no culto, eu estava sentado no púlpito, ela veio marchando, chegou na frente do púlpito, botou o dedo e disse assim: eu quero um gabinete com o senhor agora. A igreja ficou assustada, porque ela era uma mulher muito conhecida na igreja, ela nunca falou daquele jeito. O pastor disse que ele levantou, chamou a esposa dele e disse: vamos para o gabinete. Ele disse que ele sentou, a esposa dele sentou e a mulher sentou na frente dele e desabou em prantos. Depois que ela chorou muito, ela falou: pastor, me ajuda. Ele disse: o que foi? Ele disse: me ajuda porque eu estou doente. E onde é a doença, filha? Meu coração. E ele falou: qual é o problema? Tem que trocar uma ponte de safena, você está com arritmia. Ela disse: não, pastor, meu problema não é no coração de carne, é no outro coração. O pastor falou que se ajeitou na cadeira e disse: senta que lá vem história. Qual é o seu problema, querida? Meu coração das emoções, pastor. Pastor, eu não amo o meu marido. O pastor é acostumado a ouvir isso toda hora, então você vai aconselhar. E o pastor fez a pergunta para ela que eu faria: qual é o problema? A senhora brigou com ele? Ele disse: não, pastor, não é que eu não amo agora, eu nunca amei o meu marido. E ele perguntou: quantos anos de casado? Ela: 50. Qual a sua idade? 67. O pastor falou que se ajeitou na cadeira e falou assim: se não ama, nunca amou, casou por quê? E ela falou: porque na minha época não era a gente que escolhia marido, era o pai da gente. E ela falou: eu era uma menina de 16 anos, toda feliz. Meu pai chegou em casa esbaforido, olhos brilhando, com um documento na mão, era um telegrama. O telegrama dizia que o filho do compadre dele ia chegar no dia seguinte. E o filho do compadre dele era o meu prometido, que eu ia me casar com ele, sem nunca ter conhecido ele. E o pastor falou: mas me conta essa história direito. Ela falou: pastor, eu era uma menina, meu pai chegou desse jeito. Ele não me deixou falar nada, ele só disse: se prepara, porque amanhã você vai comigo na estação ferroviária de Salvador, porque o seu prometido vai chegar lá. E eu escutei meu pai falando assim: mulher, o filho do homem é doutor. Vou ter um genro doutor. E ia tecer 1 milhão de elogios para o amigo dele. Ela entrou no quarto e não dormiu à noite. O pai foi bater a porta do quarto 5 da manhã para chamar ela para ir para a estação ferroviária de Salvador. Ela disse que quando o pai bateu a porta abriu, ela já estava pronta. E o pai disse: já está pronta? Ela disse: pai,
Desde ontem. E se acordou agora e disse: pai, eu não dormi. Mas não dormiu por quê, minha filha? Pai, o senhor disse que eu vou me casar. Eu nunca vi o homem com quem eu vou me casar. E o senhor quer que eu fique de que jeito? E ela falou que foi com ele lá para a estação ferroviária. Ela disse que quando foi umas 6:30 da manhã, um frio. Ela olhou bem longe, ela viu uma fumaça, escutou bem de longe um barulho. Piuí. Piuí. Ela disse que dava piuí de lá, dava desarranjo nela de cá. Ela falou que quando ela viu de longe o trem chegando, ela faltou as pernas. Quando o trem parou na estação ferroviária de Salvador, era movido a vapor, quando o maquinista desligou o trem, ela disse que fez assim. Quando fez aquele barulho e abriu a porta do trem, ela disse: desceu do trem aquele trem. Ela disse: pastor, o homem era feio com força. Pastor, eu olhei para ele, eu não sabia se ele estava de frente ou de costa. Ele era magro, alto, envergado para frente. O cabelo dele parece que a vaca tinha dado uma lambida por cima. As orelhas dele eram abertas. Falei: pastor, que vontade de sair correndo. Mas eu olhei para a cara do meu pai estava feliz. Meu pai abraçou o doutor, me chamou: Fofia, vem conhecer o seu marido, futuro marido. E eu olhei aquele homem, eu queria sair correndo, mas olhei para o meu pai estava tão feliz. E por amor ao meu pai, eu abracei aquele homem. E por amor ao meu pai, aquele final de semana, nós acertamos o casamento. Por amor ao meu pai, um mês depois eu estava casado. E por amor ao meu pai, eu dei a esse homem filhos. E por causa da tradição da família, eu fui fiel. Meus filhos nunca saíram de casa desarrumados. Meu marido nunca comeu uma comida fria. Meus filhos hoje são médicos. E o pastor olhou para ela e disse: e por que só hoje você viu isso? Ela disse: não, pastor, eu vejo isso há 50 anos. É que todo dia eu vou empurrando com a barriga. Eu vou achando que as coisas vão acontecer. Eu oro, eu falei: uma hora o milagre vai acontecer, eu vou amar. Só que hoje de manhã, ela disse para o pastor, eu acordei, olhei para o espelho depois que eu tomei banho. Quando eu limpei o vapor do vidro do espelho, eu olhei e não vi essa mulher. Eu vi uma menina de 16 anos. Pele bonita, cabelo bonito, olhos vibrantes, perfeita, sem rugas. Só que a imagem foi se desfigurando e foi se transformando nessa mulher aqui. Cabelos esbranquiçados, dentes amarelos e tortos, catarata nos olhos, meu corpo se deformou. E eu chorei, pastor. Por quê, filha? Porque aquela menina nunca foi feliz. Eu disse que era uma história de terror. Imagina você ficar 50 anos com uma pessoa que você não ama. Dividir a cama, dividir a mesa, dividir os sonhos. Aquela noite, depois que terminei de pregar, eu voltei para o hotel, dobrei o joelho e falei: Senhor, como se resolve isso? Comecei a orar por ela. E o Senhor falou comigo: está com pena dela? Eu disse: sim. E Ele falou: então tenha pena da minha igreja. Eu disse: por quê, Senhor? O Senhor disse: porque tem muitos dentro da igreja que dizem que me amam, mas não me amam, me enganam. Estão na igreja porque o pai obriga, porque a mãe obriga, porque o marido obriga, porque a esposa obriga. Estão na igreja por 1 milhão de motivos, menos o que importa: não me amam. Por que você acha que palavra nenhuma funciona para você? Que pregador nenhum presta? Que músico nenhum funciona para você? Que igreja nenhuma presta para você? Essa aqui já é que número? 8ª, 10ª. O problema não está na igreja. O problema não está em quem prega, em quem canta. O problema está em você. Você usa uma fantasia de crente.
mas você ainda não conhece o Deus da sua crença. E você faz Jesus chorar todos os dias. E Ele te ama tanto, mas tanto, que me trouxe aqui. Eu, um pregador de barulho, de Pentecoste, trazendo um ensino, uma mensagem de reflexão. Ele não quer ver você se perder aqui dentro, perdidos no caminho. E aí me pergunto por que os milagres desapareceram, por que não há mais batismo com o Espírito Santo, por que não há mais sinais. É simples, nós não conhecemos Ele de verdade. Nossos pais conheciam, igrejinhas desse tamanho, sem nenhum tipo de luxo, pandeiro e sanfona. Os hinos eram os velhos hinos da harpa cristã. 5 minutos de culto e o céu desabava dentro da igreja. E Jesus curava e batizava com o Espírito Santo, e tinha profecias, e tinha línguas estranhas, profundas, e interpretação dessas línguas, e demônios se manifestavam no culto. Nem isso mais acontece, nem os demônios suportam mais os nossos cultos. Nessa noite, Jesus me trouxe aqui só para te dizer: você precisa nascer de novo. Porque senão você vai ficar perdendo tempo. Vai entrar culto e sair culto, e você sempre ficará fechado. Vai começar culto e terminar culto, e nada vai te alegrar. E você vai perder o seu tempo aqui dentro, vai envelhecer aqui dentro, vai se tornar um crente pior do que é agora. Está na hora de você conhecer Jesus de verdade. E Ele está aqui. Enquanto eu prego, Ele vai aí. Esse sentimento, essa vontade de chorar, esse nó na garganta, é Ele. É Ele dizendo: eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, mas você precisa me conhecer de verdade. Eu não sou o que você pensa que eu sou muito mais do que você pensa que eu sou. Incline a sua cabeça. Isso, pode chorar. Tudo que Ele quer de você hoje é sinceridade. Tudo que Ele quer de você hoje é que você diga: me ajuda, porque eu não estou dando conta. Eu quero, mas não consigo. Por que você acha que quando você peca lá fora, você chora e entra aqui dentro, e quando sai, continua pecando lá fora? Não tem força para vencer o pecado. Por quê? Porque você ainda não o conheceu o suficiente para amá-lo acima dos seus pecados. Os seus pecados de estimação são melhores do que a presença dEle. Mas essa noite
quer te constranger. Eu vou fazer um convite. Corro o risco de ninguém vir à frente, mas eu não posso me negar a falar o que está no meu coração. Eu queria orar nessa noite com homens e mulheres que estão cansados da vida que estão levando, da vida cristã vazia, da vida cristã sem experiências, sem paixão, sem sentimentos, sem alegria. Eu queria orar com pessoas que têm coragem de dizer assim: pastor, eu quero, mas eu não estou dando conta. Eu quero ser um crente melhor, mas eu não consigo, eu caio, eu tombo a toda hora. Eu quero orar só com pessoas que gostariam de conhecer o seu Deus de verdade. Toda a igreja vai ficar de pé. Toda a igreja vai inclinar a cabeça. Todos de cabeça inclinada. Vou te dar uma única palavra: escapa-te por tua vida. E se você sair do seu lugar e vier aqui perto de mim, eu vou orar por você. E Deus vai te ajudar. Isso, vem chorando, rapaz. Isso. Pode gritar. Aqui é a casa do Pai. Só não deixe o orgulho te prender aí.